Boa noite, estamos aqui reunidos mais uma vez e mais uma oportunidade de fazermos nossas conexões, de levarmos os nossos padrões, de nos abrirmos para esse momento de troca em que as informações podem nos auxiliar e nos agregar na nossa caminhada e na nossa jornada, para que a gente possa seguir sempre conectado com as frequências mais adequadas para o nosso processo. Como todas as segundas-feiras, eu vou convidá-los a nos desconectarmos do externo, nos voltarmos para dentro de nós mesmos, e para isso vamos fazer o nosso exercício de fechar os olhos, relaxar o corpo, inspirar profundamente, expirando longamente, liberando todo o ar de dentro dos nossos pulmões, de dentro do nosso sistema. Imaginando que ao inspirar, com esse ar puro, estamos trazendo para o nosso sistema energético uma frequência de limpeza, uma frequência que substitui todas as ansiedades, as angústias, as preocupações, as conexões com aquilo que enxergamos como problemas, nossas ansiedades, inseguranças, e que essas frequências, essas emoções são expelidas através da nossa expiração. E a cada exercício de inspiração e expiração, vamos promovendo essa autogestão do nosso sistema, relaxando os músculos do corpo, sentindo os pés firmes nos chãos, as mãos relaxadas, para aqueles que se sentirem confortáveis, com as palmas viradas para cima. Vamos visualizar uma linda luz branca, brilhante, perolada, como um feixe que desce em direção ao topo da nossa cabeça, penetrando pelo nosso chakra coronário e percorrendo todo o nosso corpo, passando por cada um dos nossos chakras, promovendo a harmonização desses chakras, a limpeza, carregando os desequilíbrios, as densidades e rumando em direção aos nossos pés, de onde transcende os limites do nosso corpo físico e segue em direção ao centro da Terra, para descarregar todas as frequências que precisam ser reestabilizadas. Vamos sentir a gratidão em nossos corações por esse planeta tão amoroso que nos acolhe, pela nossa Mãe Terra, que recolhe esses fluidos que necessitam ser reequilibrados, transmuta através de seus elementos e generosamente vai nos devolver através dos alimentos, através da terra, através de todos os recursos que disponibilizam para essa nossa experiência material. Com o corpo mais leve, com os nossos campos energéticos harmonizados, nossas conexões refeitas em outros níveis, vamos nos imaginar dentro de uma linda bolha de luz branca que parte do centro do nosso chakra cardíaco, expande envolvendo todo o nosso corpo, criando uma aura de proteção,
e continua a pulsar e expandir, atingindo a dimensão que a gente imaginar. A dimensão da nossa casa, a dimensão do nosso bairro, do nosso país, do nosso planeta, e se une a outras bolas de luz emanadas por outras pessoas, por tantas outras pessoas que também vibram na mesma frequência, e juntos contribuímos com a elevação das frequências, não só dos nossos corpos individuais, do nosso entorno, mas também com a frequência vibracional do nosso planeta. Lentamente vamos sentindo as pontas dos dedos, das mãos, os pés. Vamos nos reapropriando do nosso corpo físico, abrindo os olhos, sentindo nossa presença plena no aqui e agora, nos colocando abertos e inteiros para esse momento em que recebemos tanto, em que podemos fazer essa troca, em estarmos juntos nessa conversa, nesse momento em que eu tenho a permissão de entrar na casa de vocês e sinto, mesmo que à distância, todos tão próximos como se estivéssemos aqui nas nossas reuniões presenciais. Hoje nós vamos falar sobre os padrões mentais e como os padrões mentais podem afetar a nossa existência, né, a nossa experiência neste plano de uma maneira positiva ou negativa, como ele pode agregar, ser uma ferramenta, ou como pode ser um peso para os nossos para os desafios de aprendizado que se apresentam para nós. Eu queria começar hoje lendo uma parábola. Tem dois textos bastante interessantes sobre isso, então eu vou começar lendo uma parábola e a gente começa a nossa conversa a partir daí. Depois, no final, eu leio um outro texto para finalizar. Essa é a parábola dos monges e a mulher no rio. Relata-se que em um monastério viviam dois monges, que eram muito amigos e sempre cumpriam seus afazeres em conjunto. É fato que monges não podem se aproximar de mulheres, muito menos tocá-las. Certo dia, ao atravessarem a floresta para comprar mantimentos na cidade, se depararam com uma mulher que estava com dificuldade para atravessar o rio, que dava acesso ao vilarejo e que se encontrava agitadíssimo. Um deles disse: "Não podemos ajudá-la. Fizemos voto de que não poderíamos tocar em mulher alguma." O outro monge replicou: "Também fizemos voto de ajudar a todas as pessoas e criaturas deste mundo que necessitassem, sem haver distinção." Então, esse mesmo monge colocou a mulher em suas costas e a atravessou, deixando-a na outra margem. Os dois monges seguiram caminho e durante a jornada houve um grande silêncio, uma pausa na conversação. Logo, o silêncio foi interrompido pelo monge que era contra a ideia de carregar a jovem, que disse: "Você não devia tê-la carregado. Ela vai ser um peso para a sua caminhada." O outro monge sabiamente respondeu: "Eu deixei a mulher na outra margem do rio. No entanto, você é quem continua carregando a mulher na sua caminhada." Esse texto fala bastante dos nossos padrões mentais e do tanto de coisas que a gente carrega nos padrões que assumimos para nós e, sem perceber, esses padrões vão se tornando fardos e tornando a nossa jornada ainda mais complexa. Nós já temos os nossos desafios,
falo que os desafios orgânicos, né, da nossa jornada, aqueles com os quais nós nos comprometemos, aqueles sobre os quais nós nos dispusemos a trabalhar e que temos ferramentas para lidar. Mas temos também a possibilidade de abrandar ou agravar esses desafios através das conexões que nós fazemos ao longo da nossa existência. Conexões de todas as naturezas, as conexões emocionais, conexões mentais, conexões espirituais, as conexões físicas. Todas as conexões que nós fazemos sempre vão agregar algo positivo ou negativo ao nosso processo, à nossa jornada. E os padrões mentais não são diferentes, eles podem também proporcionar para nós agravamento na nossa jornada. E esse texto é muito interessante, né? Porque por mais que diante de um dilema de ação que esse monge se encontrava, né? Ser fiel ao voto de não tocar em uma mulher ou ser fiel ao voto de ajudar indistintamente, ele fez uma opção. E era aquela opção que fazia sentido para ele, a opção que estava alinhada com a vontade interna, alinhada com o coração, alinhada com a essência. E diante dessa decisão, essa decisão foi acolhida pelo coração dele, assentou e silenciou dentro dele, não gerou angústia, não gerou culpa, não gerou medo, não gerou ansiedade, não gerou inquietação. E assim ele seguiu a vida, fazendo o que entendia ter sido certo e sem que aquilo reverberasse de uma maneira negativa, sem que aquilo se tornasse um padrão mental que ficasse sendo repetido incessantemente e atraindo outras questões. Já o outro monge estacionou na indignação, né, e assumiu para si o padrão de indignação, que inicialmente nem tinha nada a ver com ele. Para a gente entender também que muitas vezes nossos padrões mentais também surgem de situações ou de questões que nem ao menos dizem respeito a nós. E aí ele se apegou a esse fato que nem dizia respeito a ele e ficou alimentando e indo e voltando naquela indignação. E com isso ele passou a carregar, né, de uma forma figurativa, a mulher o tempo inteiro ao longo da vida dele. E para ele sim isso se tornou um fardo. E a jornada dele, que não tinha esse peso, passou a ter. E certamente ele passou a reverberar a culpa ou o julgamento pelo que o amigo tinha feito e vários outros pensamentos e emoções que traziam desequilíbrio para os padrões mentais dele. Nós somos assim também. Nós somos assim e os nossos padrões mentais, a gente não, às vezes a gente não tem a dimensão do poder dos nossos padrões mentais, que são absolutamente poderosíssimos para o bem e para o mal. Nós criamos a nossa realidade. Só para a gente entender aonde vai o potencial do nosso padrão mental, nós somos donos de criar nossa própria realidade. Eu sei que para muita gente isso pode parecer soar estranho, e criar realidade não é necessariamente transformar uma situação, mas a gente cria nossa realidade no momento em que a gente toma decisões e internaliza essas decisões, e com essas decisões a nossa visão do mundo passa a ser diferente. Então a gente cria a realidade que a gente enxerga, ou também, na outra ponta, distorcemos a realidade que se apresenta para que ela faça sentido àquele padrão mental que nós criamos. Muitos de nós vivemos períodos em que criamos distorções da realidade, porque aquela realidade distorcida é mais confortável para os nossos padrões. E os nossos padrões também podem
gerar os links de conexões que nós fazemos com tudo e com todos. Falamos aqui já sobre similaridade energética. Eu não consigo fazer uma conversinha com vocês sem voltar ao ponto de que somos seres energéticos espirituais, que é a nossa base aqui de conversa, né? Mas é isso aí, como somos seres energéticos espirituais e fazemos conexões através das frequências que vibramos, nós estamos constantemente emanando sinaizinhos com os quais nos relacionamos com o externo. E assim somos seres que trabalhamos com similaridade, através do princípio da similaridade vibracional. Aquilo que nós estamos vibrando, passamos a ser como antenas que atraímos frequências semelhantes. É assim que funciona a lei da atração, que já foi abordada comercialmente, mas que numa abordagem bastante profunda, bastante técnica, já foi estudada por inúmeras fontes, né? E a lei da atração, ao contrário do que muitos podem imaginar, não funciona só para atrair coisas positivas. A lei da atração é um princípio. E os princípios podem atuar nas duas polaridades, na polaridade positiva ou negativa, na sutil ou na densa. E os nossos padrões mentais têm o poder de manipular a nossa a atração, de determinar qual é a frequência que nós estamos atraindo. Se nós tivermos padrões mentais densos, padrões mentais negativos, ligados ao derrotismo, pessimismo, ao medo, à culpa, tristeza permanente, insatisfação, angústia, seja lá o que for que nos mantenha numa densidade vibracional, em termos de padrão mental, as nossas conexões vão ser feitas com base nesta mensagem energética que nós emanamos. E aí um padrão que é nosso, ou que nós estamos vibrando naquele momento, pode ser potencializado pelas conexões. Vejam bem, nós não somos vítimas das conexões que fazemos. As conexões que fazemos são frutos do que nós vibramos, então sempre alertas com a autorresponsabilidade. Nada que falamos aqui justificará a terceirização, sempre a autorresponsabilidade. Então nós emanamos esse sinal e outros sinais compatíveis se conectam e passamos a reverberar de uma forma potencializada. Então, se estamos vibrando medo, atraímos pessoas mais medrosas, e frequências de medo, entidades que vibram medo, nos conectamos à psicosfera do medo e tudo isso vai se agravando. E nós passamos a ter mais dificuldades para nos libertarmos dos nossos padrões mentais, porque aí temos que lidar com toda essa carga, com a nossa carga individual, acrescida desta carga extra. Por isso, o melhor caminho é vigiar nosso padrão mental sempre. Fazer higiene mental. A gente faz higiene física todos os dias. E a gente não tem o hábito de fazer higiene mental, de vigiar o que a gente está pensando. De parar e falar assim, nossa, estou pensando coisas ruins, estou desejando coisas ruins para outra pessoa, mas se eu estou desejando para o outro, é claro que isso vai vir para mim, porque sou eu que sou a anteninha que está emanando. Pode ser que não venha isso para mim, mas vou atrair outra coisa ruim. Outra energia tão desequilibrada quanto essa que eu estou emanando. E aquilo fica reverberando dentro de nós. Então vamos pensar que o vigiar é a nossa melhor ferramenta para os nossos padrões mentais. Autoexame constante do que a gente está pensando, do que a gente está consumindo, porque o que a gente consome
a nível mental também alimenta certos padrões. Então, se nós fazemos leituras edificantes, leituras esclarecedoras, assistimos filmes leves, consumimos arte, nosso padrão mental faz determinadas conexões. Se nós assistimos coisas densas, lemos coisas pesadas, notícias desagradáveis com frequência, ou ficamos sempre naquela mesma padrão de informação, a tendência é que isso vai internalizando e fazendo parte do nosso sistema. E em algum momento, para nós, alguns padrões mentais ficam tão fortes, que nós não os reconhecemos mais. Nós passamos a personificar aquele padrão, que a gente já não sabe mais nem de onde veio, quando foi criado, e praticamente não sabe viver de outra maneira. E o processo de libertação desses padrões e reeducação é mais complexo e mais trabalhoso do que vigiarmos, estarmos constantemente fazendo aquela limpezinha, né? Aquela escolha do que fica e o que vai. Outra coisa que eu queria falar era sobre, dentro dos padrões, o medo e a culpa, que são padrões mentais que abrem links bastante fortes para conexões espirituais desequilibradas. Não só espirituais, mas falamos das espirituais desequilibradas. É como se nós, com os nossos padrões mentais, nós dessemos autorizações de instalação de determinados programas no nosso sistema. Nada se instala no nosso sistema sem a nossa permissão, de alguma maneira, ainda que seja uma permissão inconsciente. Por isso que o autoconhecimento e a autorresponsabilidade são tão importantes. Assim como no nosso celular, um aplicativo só se instala quando nós damos um ok, nós colocamos uma senha e nós damos uma autorização, os nossos padrões mentais também se instalam porque em algum lugar da nossa mente, nosso padrão mental se conectou com alguma frequência e essa frequência fez o link e deu autorização para que este programa se instalasse no nosso sistema. Muitas vezes a gente reconhece que é um sistema externo atuando dentro de nós, mas na grande maioria das vezes ele se instala de uma maneira tão sutil e passa a operar no modus que o nosso sistema costuma operar, que nós não nos damos conta de que estamos com esse pequeno vírus, né, no nosso sistema, fazendo com que as operações não sejam tão lisas e fluam tão bem quanto elas fluíam anteriormente. Então, vigiar os nossos padrões mentais, temos claro que esses padrões, especificamente do medo e da culpa, abrem essas portinhas de entrada para ataques externos. É uma informação bem importante que a gente tem que ter como constante vigília para fazermos essa higiene mental. Além disso, os padrões mentais densos nos desvitalizam, porque gera uma perda de energia muito grande para nos sustentar fortes, com padrões tão densos. É como se a gente vivesse num cabo de guerra energético. Então a gente tem que ficar bancando muita energia para atividades ou para situações que demandariam muito menos, porque os padrões estão tão densos. É como se para carregar uma carga que seria leve a gente gastasse um X de combustível, mas a gente está carregando uma carga que tem um peso muito maior. Então a gente gasta muito mais combustível, e o nosso combustível existencial é energia. Então a gente gasta muita energia e se desvitaliza. Então padrões energéticos
e mentais densos tendem a nos deixar cansados, tendem a nos deixar sem energia, talvez nos deixem apáticos, sem vitalidade, sem aquele vício, aquele vigor para a vida. Mais uma razão para a gente manter nossos padrões elevados. Pessoas que têm padrões mentais leves, a gente olha para elas, parece que elas brilham, parece que elas resplandecem, estão sempre vigorosas, porque gasta muito menos energia, tem muito mais energia sobrando. E, além disso, tem mais, gente, os padrões mentais podem trazer vários desafios, agravar os nossos desafios, né? Fazer que eles fiquem mais pesados. Propiciam furtos energéticos também. É como se a gente tivesse com aquela torneirinha sempre aberta, escapando. Existem seres desconectados das frequências de luz, que são as frequências que nos mantêm com elevação energética, que nos mantém com essa vitalidade, com as conexões, seres que já se desconectaram por opção e precisam de energia para se manter. Então se conectam a essas torneirinhas abertas que nós deixamos. E aí nós ficamos em más companhias. Então os padrões mentais negativos, os padrões mentais densos, acarretam um plus nos desafios que nós já temos na nossa jornada, acarretam um peso maior, energeticamente uma densidade maior, enquanto os padrões positivos nos colocam na outra ponta da balança. Não é fácil mudar um padrão, mas não é impossível. A gente começar com boas conexões no início da manhã, com bons pensamentos, com vigília ao longo do dia, com exercícios de inspiração e expiração, quando a gente sente que a densidade está se instalando e que aquelas questões estão nos incomodando, quando nossos padrões mentais começam a nos atropelar e ficar repetitivos de uma maneira negativa, de uma maneira destrutiva em termos de produção, que a gente não consegue produzir porque o padrão fica ali, não vai dar certo, não vou conseguir, você não dá conta. Para, inspira, expira, põe para fora. Com a vigília a gente consegue voltar. Muitas vezes, por serem padrões, eles estão no modo automático e a gente precisa instituir o modo manual e fazer ali, no dia a dia, na ação, a cada atitude, em cada atividade, até que esse se torne o nosso novo padrão. Mas é absolutamente possível, porque da mesma forma que a gente se molda para conectar com densidades, a gente se molda para se conectar com a positividade. Vou ler a história dos patos rapidamente e já encerramos. Dois patos, quando se confrontam, e isso nunca demora muito, separam-se e afastam-se em direções opostas. Seguem suas vidas e cada um bate as asas vigorosamente algumas vezes, liberando assim o excesso de energia acumulada durante a luta. Depois disso, nadam em paz, como se nada tivesse acontecido. A lição do pato é a seguinte: bata suas asas, deixe ir o que não serve e retorne para o único lugar importante, o momento presente e toda a sua potencialidade. Com essa mensagem, vamos seguir os exemplos dos patos, né? Bater as asas e liberar os nossos padrões mentais que não nos agregam. Eu agradeço mais uma vez a companhia de vocês, a presença, a permissão por estar na casa de cada um de vocês e pelo compartilhamento dessas frequências tão elevadas que a gente compartilha por aqui, pelo auxílio que sempre recebemos e que a gente possa, ao longo dessa semana, compartilhar com aqueles
que cruzem os nossos caminhos, com os nossos familiares, nosso ambiente de trabalho, um pouco do que nós recebemos aqui, com a nossa presença que reverbera essa frequência. Gratidão pela companhia, até segunda-feira que vem.